Olá pessoal, como vocês estão? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre regra da cadeia. Regra da cadeia nas funções de várias variáveis, né? As funções de mais de uma variável, ok? Para isso, eu quero exemplificar a necessidade, né? Na verdade, eu vou mostrar a necessidade do uso da regra da cadeia com um exemplo bem simples. E aí depois a gente vai mostrar exemplos um pouco mais complexos, tá? Bom, o primeiro exemplo é esse aqui, vamos lá. f de xy é uma função de duas variáveis, né? X vezes y, ok? Sendo que o seguinte, x ele também é uma função e y também é uma função. X ele depende de um t. X é igual a cosseno de t, tá bom? Ou seja, x é uma função de t. E y também é uma função de t. Y é igual a seno de t. Então, olha aqui a situação. Eu tenho uma função de duas variáveis, f de xy igual a x vezes y. Só que x e y também são funções. X uma função de t e y também uma função de t. Ok? Agora nós queremos calcular, olha, nós queremos calcular, esse é o nosso objetivo, né? Calcular ou encontrar, né, df dt, tá? Esse aqui é o nosso objetivo. Eu quero achar a derivada da função f em relação a t. Ora, aqui eu tenho f que depende de x e y, mas eu quero a derivada em t. Aqui não aparece t. Só que o x e o y são funções de t, perceberam? Então aqui na verdade é uma função composta, né? Uma função que depende de outras, ok? Que é estruturada como outras aqui. Bom, nesse caso, sem usar a regra da cadeia, não usando a regra da cadeia, para deixar isso bem claro, a gente consegue resolver só substituindo, né? Substituindo a função x e a função y dentro da função z, né? Como é que eu posso reescrever da função f? Perdão. Como é que eu posso reescrever a função f? A função f fica assim, ó, f, agora é só em função de t, porque o x e o y vão sair. No lugar do x eu coloco ó, cosseno t. Cosseno t. No lugar do y eu coloco seno t. Ok? Então ficou assim. Eu consegui encontrar uma nova função. Agora eu vou derivar. df dt, derivado agora a função f, em relação a t, eu tenho aqui um produto, né? Então eu uso a regra do produto, né? Deriva, repete, mais, repete, deriva. Então deriva esse. Cosseno derivado menos seno t, vezes repete, seno t, mais, repete, ó, cosseno t, vezes deriva, derivada do seno, cosseno t, ok? Quanto é que deu isso aqui então? Olha, df dt é igual a menos seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado t, ok? Eu posso reescrever isso aqui assim também. Menos seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t é a mesma coisa que cosseno de 2t, essa relação trigonométrica, né? Cosseno de 2t é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Então, tanto faz escrever dessa forma ou dessa mesma coisa. Pronto. Nós encontramos aqui a derivada da função f não em relação a x ou y, mas em relação ao t. Tudo bem? Bom, nós não usamos a regra da cadeia. Mas o que é essa regra da cadeia, então? A regra da cadeia ela é uma opção que nós temos para calcular essa derivada sem precisar substituir essas funções aqui dentro. Ó. Sem precisar substituir essas funções. Eu consigo calcular essa derivada calculando algumas derivadazinhas parciais. Por que então existe a necessidade da regra da cadeia? Nesse caso, a função é bem simples e o x só depende do t. No entanto, existem funções que são bem mais complicadas
E essas funções aqui intermediárias, elas não dependem só de uma variável, elas dependem de outras variáveis. Então fica uma função de várias variáveis com outra função de várias variáveis dentro dela. E aí o problema fica mais complicado. Por isso que a gente estuda essa regra da cadeia. O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou usar a regra da cadeia, vou te apresentar, vou usar a regra da cadeia, e aí a gente vai resolver essa mesma funçãozinha aqui, olha, a mesma função, usando a regra da cadeia, temos que chegar ao mesmo resultado, ok? Vamos ver se a gente chega lá então. Bom, vou te apresentar a regra da cadeia aqui. Essa é a regra da cadeia. Vamos aqui comigo, olha. Se W é uma função de x e y e é derivável, tá? E se o x é uma função de t, tá vendo? Exatamente como o exemplo que a gente deu, e o y também é uma função de t, e elas também forem funções deriváveis em t, ou seja, eu consigo derivar aqui, e essa aqui também consigo derivar em x e y. Então, esse w, que é a função de x e y, também vai ser derivável em t, é a primeira afirmação. Se eu garanto que essa função é derivável em x e y, essa é derivável em t e essa é derivável em t, então o w também vai ser derivável em t. E, olha aqui, essa aqui é a famosa regra da cadeia, tá vendo? É uma expressão bem grandona, né? Parece ser uma coisa assim, bem complicada, mas não é não. Eu vou te mostrar que tem um esquema aqui muito bom. Tem um esquema muito bom para a gente entender essa regra da cadeia, que é o seguinte. Pense aqui comigo, olha. F é uma função que depende de x e de y. Ou seja, eu entro com o x e com o y para encontrar o valor de f, não é isso? Só que o x é uma função que depende do t. Eu entro com o t na função x, e aí da função x eu entro na função f. Entro com o t na função y, e a função y entra no f. Não é assim que a gente trabalha? Exatamente essa ideia? Então, eu tenho dois caminhos para chegar a f. Por t, ó, eu tenho dois caminhos para chegar a f. Esse t para x e x para f. Então, olha só essa expressão aqui. Usando a regra da cadeia nesse vermelhinho, eu tenho aqui, olha, df dx, que é o f que recebe do x, olha, df dx, e dx dt. Dx dt porque o x depende do t, olha, tá vendo? A entrada do x é o t. Então, vai df dx, df dx, e depois dx dt. A mesma coisa aqui, olha. Então, mais, eu também recebo para cá. Recebo, olha, df dy, recebo aqui, dy dt, porque ele recebe aqui. Ok? Na multiplicação, tá? Sempre aqui multiplicação. O mais é porque eu tenho essa entrada mais essa entrada. Ok? Então, olha aqui, essa aqui é a regra da cadeia. O que eu quero fazer agora é o seguinte, quero resolver a mesma questão do início da nossa aula, usando essa regra aqui, usando a regra da cadeia, tá legal? Vamos lembrar da questão aqui então. A questão era essa, ó. Eu tinha um f de xy igual a x vezes y, onde o x era igual a cosseno t e o y era igual a seno t, ok? Bom, então vamos lá. Como é que é a regra da cadeia? Vou montar ela aqui de novo. Olha, se você se esqueceu daquela expressão grandona, vou fazer ela de propósito novamente aqui com você. Olha, eu tenho f, o f está dependendo de quem? Do x e do y. E o x está dependendo de quem? Qual é a entrada do x? É o t. Então, eu faço isso para chegar no f. E aqui, a entrada do... Aqui, olha, a entrada do f é y, né? E a entrada do y, t. Pronto. Então, agora esse caminho, olha, esse caminho. Eu tenho aqui, olha, eu estou querendo a derivada dessa função no t, né? Então, olha, eu quero df dt. Vamos construir aqui de novo, tá? Então, eu tenho aqui, olha, essa entrada para cá.
f recebe de quem? Do x. Ó. F é uma função de x. Então, df dx. E o x está recebendo de quem? Do t. Então, dx dt. Certo? Mas, agora a mesma coisa. Olha, o y é a entrada do f. Ou seja, eu quero derivar f com relação a y. E agora o y recebe do t. Eu quero derivar y com relação ao t. Ok? Agora aqui, perceba uma coisa. Aqui é símbolo de derivadas parciais, né? E aqui é um d, não é símbolo de derivadas parciais. Porque o y é função de uma variável só, né? Então é d. O x também, olha, só depende do t. Então é dzinho, né? Como f é uma função de duas variáveis, aí a gente usa derronde, porque aqui é parcial, né? Legal? Bom, então agora vamos resolver isso aqui. Resolva aqui comigo, então. Olha, df dx, df dt, melhor dizendo, df dt, que também é d, olha, porque o f agora vai depender só do t, ok? É igual a parcial do f, da f em relação a x. Então, eu pego a função f e derivo em relação a x. Essa derivada em relação a x, olha, vai ser y, né? Porque agora o y vai ser constante, não é isso? Então, derivando aqui em x, vai dar y. Y. Pronto. Vezes. Agora, dx dt. Eu vou derivar a função x em relação ao t. Função x em relação a t. Derivada de cosseno de t é menos seno t. Então, menos seno t. Ok? Mais df dy. Então, pego a função f, derivando em y, enquanto x. Então, x vezes dy dt. Derivada de y em t. Derivada do seno é cosseno. Cosseno t. Ok? Então, olha, df dt é igual a y. Quem é y? É seno t. Então, seno t vezes menos seno t. Mais x. Quem é o x? Cosseno t. Fica cosseno t vezes cosseno t. Ok? Então, df dt igual a menos seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Ok? Igualzinho o outro, né? Que posso também reescrever como cosseno, né? Seno não. Cosseno de 2t. Mesma coisa. Igualzinho o outro. Então, essa é uma opção, essa daqui, né? É uma opção para a gente encontrar as derivadas usando a regra da cadeia, tá? Derivadas de funções compostas. É claro que você não vai ficar decorando essa expressão grandona, nada disso. Você usa esse esqueminha aqui, olha, que eu te mostrei, porque isso vai servir a beça, né? Para várias funções, para várias... A gente vai trabalhar isso com funções de várias variáveis e tudo mais. E essas funções, essa mesma regra, ela vale para funções de mais de duas variáveis. E aí é que a gente começa a sentir a necessidade de realmente usar a regra da cadeia, né? Por exemplo, se eu tenho uma função f que depende de x, y e z, tá vendo? Agora é uma função de três variáveis, melhor dizendo. Se eu tenho uma função x que depende de t, a função y também depende de t, e a função z também depende de t. Ok? Eu quero achar df dt. Eu não quero em x, nem y, nem z. Eu quero a derivada da função f com relação ao t. Só que aqui não tem o t, né? O t está aqui dentro. Como é que a gente vai fazer então? Bom, a gente pode usar aquele esqueminha, né? Olha aqui, ó, a função f. Quais são as entradas da função f? Bom, as entradas são x, y, z. F depende de x, depende de y e depende de z. Então, olha, x, y, z são as entradas de f. Ok? E quais são as entradas do x?
O x só depende do t. E a do y também só depende de t. E a de z também só depende de t. Tá vendo? Ok? Então são 3 caminhos para chegar até f. A partir de t são 3 caminhos. Então, olha, df, dt, ou seja, para sair do t e chegar no f, eu tenho quem aqui? Olha, df dx vezes dx dt. Então, dx dt. Mais quem? Qual outro caminho? A mesma coisa, olha. df dy vezes dy dt. Mais, agora o outro caminho, olha. df dz vezes dz dt. Ok? Então tá aqui, tá aqui então a estrutura para a gente achar a derivada da função f em relação a t. Usando esse esqueminha aqui que eu mostrei a vocês, olha, usando esse esquema, a gente consegue montar essa estruturazinha, que na verdade, isso aqui é a regra da cadeia que a gente já estudou lá no cálculo 1. Aqui também é a regra da cadeia, deriva fora vezes deriva dentro, deriva fora vezes deriva dentro, deriva fora vezes deriva dentro. Eu só estou fazendo isso 3 vezes, por quê? Porque agora o f depende tanto do x, quanto do y, quanto do z. E aí a gente soma, é a mesma ideia, a mesmíssima ideia. Ok? Agora, qual é o elemento que pode trazer um certo trabalho para a gente quando a gente for usar a regra da cadeia, né? É quando o x não depende só do t. Às vezes a função x depende, além do t, também depende de outra coisa, né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente trabalhar. Primeiro eu vou estruturar e a gente vai colocar um exemplo para a gente trabalhar junto, tá? Que é o seguinte. Imagine que agora eu tenha aqui, olha só, uma função f que dependa de x, de y e de z, tá bom? Então eu tenho a função f dependendo de x, de y e de z. Só que o x ele vai depender de outras duas variáveis, tá? Então x eu vou colocar assim, x é igual a uma função de u e v. U e v. Poderia colocar qualquer letra, tá? Vou colocar u e v. Y também é uma função que depende de u e v. E z também é uma função que dependa de u e de v. Tá vendo? Então eu tenho aqui uma função de 3 variáveis, onde cada variável é uma função de outras 2 variáveis. Tá vendo aqui? Parece que vai ficar uma coisa absurdamente difícil que não vai dar para a gente resolver. Mas vai dar sim. Olha só, usando aquele mesmo esqueminha, né, que eu mostrei a vocês. Eu tenho aqui a função f. Essa função f depende de quem? Depende de x, de y e de z. Ok? Essas são as entradas da função f. Ó. X, y, z. Só que o x tem 2 entradas, u e v. Então essas são as entradas do x. E o y também tem 2 entradas, u e v. E o z também tem 2 entradas, u e v. Tá vendo aqui? Então, todos eles, ó, vão ter essas 2 entradas aqui. Bom, e agora? Como é que a gente vai fazer então? Se eu quero a função f derivada com relação a u, olha, com relação a u, eu tenho que ver os caminhos que eu saio de u e chego a f. Então vamos lá? Saindo de u para chegar a f, eu faço esse caminho aqui, ó.
Saindo de U para chegar a F, eu faço esse caminho. Saindo de U para chegar a F, eu faço esse caminho. Ok? Então, igualzinho o outro. Vamos lá? Olha, x é a entrada de F e U é a entrada de x. Então, eu quero df du. Então, sair do U. Então, eu vou ter, olha, df dx vezes dx du. dx du. Ok? Vou botar agora as duas parciais, porque aqui também é uma função de duas variáveis. Mas, agora esse caminho aqui, df dy, não é isso? Vezes dy du. Mais, agora esse caminho daqui para cá, ó, df dz vezes, olha, dz du. Pronto. Montamos aí o caminho que a gente precisava. Isso vale também para o df dv, né? Se eu quiser aqui, olha, df dv. O raciocínio é análogo. Agora eu quero derivar em função de v. Olha, o caminho que eu saio de v para chegar a u. Ó, esse aqui é um caminho, esse é outro caminho e esse é outro caminho. Então, olha, analogamente, olha, saindo daqui para cá, df dx vezes dx dv. A única coisa que vai mudar é isso, né? df dy vezes dy dv. Mais, olha, dy dv. df dz vezes dz dv. Ok? Está aqui. Olha aqui as parciais de u em relação, de f em relação a u e de f em relação a v. A estrutura é igualzinha ao que a gente já tinha visto antes. Igualzinho. Só que aqui agora eu tenho só com o u e aqui eu tenho só com o v. Ok? Bom, a gente precisa fazer um exemplo, né? Porque a gente só estruturou e olhou essa expressão grandona. Você vai ver que com exemplo a gente consegue resolver isso bem tranquilo. Vamos fazer um exemplozinho aqui, tá? Com muita calma, a gente consegue chegar lá. Normalmente, quando o aluno vê essa expressão muito grande, ele fica um pouco ansioso, né? Meu Deus, muito grande essa expressão, como é que eu vou resolver? Você vai ver que não é muito complicado, não. Olha só, digamos que eu tenha a função w como xy mais ln de z. Essa é a função w, tá? X é uma função v2 sobre u, ou seja, uma função de u e de v, não é isso? Y é a função u mais v, e z é igual a cosseno de u, ok? Então eu tenho aqui, olha, a função w, que depende de x, y e z, a função x, que depende de u e de v, a função y, que também depende de u e de v, e a função z, que depende de u, né? Pode ser uma função de u e v, mas nesse caso aqui ela está usando só o u, tá bom? A gente quer calcular dw dv. Então, olha, dw dv. Como é que eu faço para calcular dw dv? Okay? Novamente, olha, a gente vai fazer as entradas de cada um deles, né? Então, só para a gente lembrar a estrutura. Quero fazer aquela estruturazinha de novo para vocês gravarem bem a ideia. Olha, então eu tenho aqui w, a entrada de w é x, y, z, entrada de x é u e v, de y, u e v, e de z também u e v. Ok? Então, vou colocar aqui essas entradas e vou colocar aqui, ó, essas entradas. Ok? Beleza? Nós queremos, então, dw dv. Vamos lá? dw dv. Vou colocar aqui embaixo, olha. dw
dv é igual. Esse caminho aqui, olha, passando por esse caminho, olha. Então, tem dw dx, não é isso? dw dx vezes dx dv. dx dv. Mais, agora aqui, olha, por esse caminho. dw dy vezes dy dv. Mais dw, agora por aqui. dz vezes dz dv, ok? Está repetitivo, né? Porque eu estou fazendo de novo a mesma coisa, mas exatamente para enfatizar, né? O que você precisa entender. Então, vamos calcular agora. Ó. dw dv igual. Eu quero derivar w em relação a x. Então, olha para w, derivando em relação a x. Em relação a x, ó, isso aqui é constante, vai dar zero. Em relação a x, vai dar y aqui. Y vezes dx dv. Então, olho para o x, quero calcular dx dv. dv aqui, olha. Então, isso aqui é constante, vai dar 2v sobre u. 2v sobre u. Ok? Virou um polinômiozinho, né? Mais, agora, dw dy. Olhando para cá o w, calculando a derivada em y. Então, isso aqui é 0. Em y vai dar o x. Vezes dy dv. Então, olha para a função y, calcula em v. Em v, olha, v aqui é mais, então isso aqui é constante, some. Então, aqui vai dar 1, né? Mais dw dz. dw dz. Olha o w, calcula a derivada em z. Em z, esse cara some. ln de z. A derivada é 1 sobre z. 1 sobre z. Vezes dz dv. Então, olha para o z. Aqui o v não existe, né? Então, o v aqui é zero. Então, essa derivada aqui em v é zero, né? Talvez você até colocasse assim, ó, talvez não precisássemos até nem colocar o v aqui, né? Porque aí o z, a entrada é só o u. Se a entrada é só o u, aqui automaticamente é zero, né? Essa entrada aqui toda, ó, é zero automaticamente, ok? Já que o z não depende do v, depende só do u. Mas eu quis colocar ele completo para mostrar a você que o z aparece aqui no final de qualquer forma, ok? Então, aqui a gente já sabe que é zero. dw dv é igual a y. Quem é o y? Estou calculando em v, então, ó, y. Quem é o y? U mais v. Então, é u mais v. Vezes 2v sobre u. Mais x vezes 1. Quem é o x? V ao quadrado sobre u. V ao quadrado sobre u. Aqui é zero, né? Então, isso aqui vai ser igual, ó, quando eu aplico a propriedade distributiva aqui, eu poderia nem aplicar, mas vamos fazer até o fim. Aplicando a propriedade distributiva, vai dar o corta com u, né, vai dar 2v. 2v. Aqui vai dar 2v quadrado sobre u, então mais 2v quadrado sobre u, mais v quadrado sobre u. Ok? Então, simplificando aqui, ó, vai dar 3v quadrado sobre u, né? Vou colocar aqui a resposta, olha. dw dv, aqui é um dzinho, tá? dw dv vai ficar igual a 2v mais 3v ao quadrado sobre u. 3v ao quadrado sobre u, ok? Pronto, ficou assim. Então, esse daqui é a solução para o dw dv. Se nós quisermos calcular dw du, a gente vai fazer esse mesmo caminho aqui, só que agora ao invés de v, u. E aí a gente vai fazer essa derivada, depois essa, cada uma delas, e a gente faz a simplificação no final, tá bom? Então você vai perceber que nesse caso, a regra da cadeia foi útil para a gente, né? Trabalhar com essa regra da cadeia aqui, nessas funções de várias variáveis, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido e refaçam esses exemplos, são muito importantes para você entender essa regra da cadeia. Não fique com medo dessas expressões que são muito grandes, né? Essas expressões aqui que são enormes. Você consegue chegar a essas expressões usando esse esquema, então não precisa ficar com medo aqui. A ideia é você entender o processo,
tá? Então, treinem bastante, façam os exercícios e a gente se vê numa próxima oportunidade. Deus abençoe vocês e até lá.